A inteligência artificial não vai tirar o seu emprego, mas pode fazer uma coisa pior. Manter você empregado e acostumar você a não decidir mais nada. Tá bom para você isso? E quando isso acontecer, você não é demitido da empresa. Você é afastado silenciosamente do comando da própria vida. E você deve estar se perguntando assim, mas Eduardo, será que o prazo de validade de modelos de trabalho estão chegando ao fim? E eu vou te responder assim, houve um tempo em que fazer ligação telefônica, para você falar com alguém, por exemplo, de São Paulo, você não discava diretamente, você falava com uma mulher na ponta da linha. Informava a cidade, o número e às vezes até o nome da pessoa. Eu quero falar com Marta. E ela procurava a rota, chamava uma outra central, esperava alguém atender do outro lado e só depois transferia a ligação para você. Senhor José, a Marla está na linha. Vou transferir. É aquele botãozinho, clique. Então a sua voz, para alcançar outra pessoa, tinha um ser humano conectado entre fios, cidades e vidas. Foi então em que, em 1969, começou a implantação do DDD no Brasil, que não aconteceu assim de vez. O sistema levou anos para, de verdade, se espalhar. Como é que está acontecendo agora com a inteligência artificial, que nos pegou de surpresa assim, como uma explosão? Então a gente dependia dessa mulher na ponta da linha para plugar você e a pessoa, até que a máquina aprendeu a completar a ligação sem essa intermediação. Você liga agora e vai direto, como acontece com o celular. E agora, como é que ficou o emprego da telefonista? O que vai ser delas? E agora eu quero que você preste atenção. Porque aqui está um detalhe que muda a conversa e esse entendimento que você tem sobre inteligência artificial. Porque as telefonistas não foram todas demitidas no dia seguinte. A função, claro, foi se encolhendo à medida que o sistema se automatizava e algumas profissionais passaram a trabalhar internamente em setores diversos da informação, do atendimento e até hoje fica pirraçando a gente nas ligações e você não quer atender, dependendo dos seres humanos, claro. Então algumas habilidades foram perdendo, aqueles que não eram tão hábeis foram perdendo seus lugares e as que conseguiram o seu serviço iam para centrais de relacionamento, para o direito do consumidor, para os telemarketing, tudo que a gente sabe do outro lado da linha. Então essa mudança não foi uma transição automática e não foi justa. E não foi indolor para todo mundo, doía. Mas ficou uma lição. A telefonista não perdeu para uma telefonista mais rápida. A tarefa dela de intermediar ficou simplesmente sem sentido com tanta tecnologia. A tecnologia não escolhe primeiro uma profissão para desistir. Ela vai diminuindo as distâncias, os intermediadores, eliminando etapas e melhorando a nossa experiência. E só depois pega os despreparados. Agora responde com honestidade aqui para mim. Você gera valor no que você faz? Ou é um recluso, como diz a minha amiga, de si mesmo achando que gera valor para você e para mais ninguém? Ou apenas ocupa um espaço na terra, como diz a minha amiga Eduarda? O telefone aprendeu a andar sozinho. Agora imagina as inteligências artificiais com essa velocidade. E tudo hoje não é mais como antes. Então cabines, orelhões, listas telefônicas e parte da indústria ligada ao aparelho, por exemplo, fixo, começaram a perder importância, significado. E ao mesmo tempo nasceram essas operadoras, as lojas especializadas, as assistências técnicas, os planos de saúde, as antenas, essas perturbações, essa cadeia de serviço que anda perturbando a gente o tempo todo nas ligações. E essa informação aprendeu a viajar. E o que mais perdeu sentido nesse espaço nessa época? Foram os classificados, as enciclopédias impressas e muitos outros intermediários. Quem usa hoje o fax? Ninguém. Então cresceu o comércio eletrônico, o desenvolvimento de sistemas, design digital, marketing digital e as profissões que antes não tinham nome. Então, com a entrada do celular, o mundo todo ficou no nosso bolso. Um único aparelho começou a engolir. A câmera de fotografia, o gravador, o despertador, parte do computador, notebook, tanta coisa. Mas repara um negócio. O fotógrafo que entregava somente o clique perdeu espaço também para celulares modernos. Mas profissionais de verdade ainda precisam utilizar
câmeras profissionais e com habilidade. E o mercado das coisas ficou assim muito melhor. A internet das coisas também já está desaparecendo, é tanta coisa em cima de tanta coisa que a gente não sabe nem mais o que fazer e o que mudou e o que não mudou. Por exemplo, o que não mudou foi o afeto, a emoção, o sal da terra também, como diz a minha amiga Eduardo, que é aquele tempero em você saber se relacionar com as pessoas. Você tem que ter o traquejo, você tem que ter o tempero da relação. É isso que faz diferença, é isso que todo mundo busca, esse é o padrão que nós buscamos. E anota essa frase: todo um trabalho ficou mais fácil. Quando todos têm acesso à informação, apenas saber não diferencia ninguém. O que diferencia é saber separar o ruído, é tomar conhecimento em decisão. Que adianta você saber tanta coisa e não decidir nada? Então, se você chegou até aqui, aproveita esse vídeo, encaminhe para algum dos seus amigos, para quem precisa aí, me siga, que é muito importante para o canal. Porque essa conversa não é sobre só máquinas, é sobre emoção, é sobre o que está acontecendo dentro de você. E vamos lá, que em novembro de 2022, por exemplo, o ChatGPT foi aberto ao público e dessa vez o susto foi bem diferente, muito grande, muito diferente dessa época da telefonia, porque a máquina já não mais estava apenas transportando a nossa voz, agora elas já estão pensando mais do que a gente. Ela então começou a escrever, resumir, traduzir, programar, desenhar, fazer layout, coisas incríveis, sugerir caminhos, argumentar, entrou no território que nós não acreditávamos que era exclusivamente nosso. O território do pensamento. Alguém está pensando mais do que a gente? Que coisa incrível! E agora está assombrando o mundo todo. E aí vem o Fórum Econômico Mundial projetar que lá para 2030, por exemplo, nós teremos mais de 170 milhões de novos postos de emprego e animou com um saldo positivo, por exemplo, de 78 milhões de postos até lá. Ai, que beleza, é uma boa notícia ou não é? E agora vem um número interessante. 39% das competências centrais usadas hoje no trabalho deverão mudar em 2030. Em 2030, tudo isso aí, por exemplo, 30% disso vai desaparecer. Significa que uma parte enorme daquilo que hoje faz alguém parecer competente está mudando de valor. Traduzindo, vai existir trabalho para você, se for competente. Só que ele não estará necessariamente esperando a mesma pessoa com a mesma habilidade, fazendo a mesma coisa. Então, se você pensa que a inteligência artificial não vai tirar emprego de ninguém, fique esperto, porque vai eliminar funções e podendo reduzir equipes. Isso não tenha dúvida. E já está transformando entregas caras em entregas praticamente gratuitas, como a gente vê, por exemplo, a Mercado Livre, Magalu, entre outras. Mas acabar com o trabalho humano não vai. Portanto, comece agora a revisar as suas funções. Ela simplesmente vai acabar com a vantagem de quem cobrava caro apenas porque achava que era difícil, achava que era inacessível o conhecimento, a informação. Agora ficaram acampados e agora a inteligência artificial responde por tudo. Então ela começou a executar, a organizar agendas, montar documentos, pesquisar alternativas, operar fluxos inteiros com agentes. Nós saímos da máquina que informa para uma máquina que pensa e entramos na era dessa máquina que age por nós. E é aqui que tudo vira. Quanto mais máquina executa, mais valioso fica aquilo que ela não pode assumir por você. Ler profundamente um texto, suportar ambiguidade, definir o que realmente importa, escolher, responder, dar a melhor consequência, fazer a melhor sugestão, sugerir até mesmo demissão. As inteligências artificiais podem muito. E para te animar, mas quem sustenta o impacto dessa decisão, olhe para mim, sobre a família, sobre a sua equipe interna, sobre a cultura, é você. Ela pode dar 10 estratégias em 3 segundos, mas quem decide qual delas merece o seu dinheiro, a sua reputação e 5 anos da sua vida é quem, pelo amor de Deus? Não é a inteligência artificial.
Porque ela vai te entregar possibilidades, mas é o humano quem precisa entregar a direção. Se você está com medo de perder o seu emprego, ao invés de ficar preocupado com isso, deveria se preocupar em não perder a sua autoria, a sua essência. Porque a ciência cognitiva da academia descreve processos mentais rápidos, automáticos, processos mentais lentos, mas parece que as máquinas de hoje, de alguma forma, não vão nos suportar lá na frente. Então, quando você acha que achou a resposta pronta para tudo, você apenas não começou o processo. Mas quando você pergunta à máquina antes de formular a sua própria pergunta, você não fica menos inteligente de uma hora para outra. Mas será? Mas quando você começa a treinar com um hábito perigoso, com a sua preguiça de pensar, de fazer por si mesmo e se diminuir no processo de aprendizagem, terceirizando o seu pensamento, as suas tarefas para a máquina, você vai ser um infeliz e vai ter muito problema. E o problema começa quando você começa a descarregar nela a sua confiança daquilo que você poderia fazer e não faz. Mas existe uma camada ainda pior, porque os estudos de Antônio Damasio, eles ajudaram a mostrar que decidir não é apenas montar uma conta lógica, porque diante de tudo isso nós percebemos que a máquina pode estimar consequências, mas não vive nenhuma das consequências. Ela não coloca o próprio nome na decisão. A menos que você coloca assim, assine aí, mas máquina não. Máquina não perde o sono. Não responde moralmente pelo resultado. E sejamos honestos com a ciência. Ninguém provou que usar inteligência artificial torna uma pessoa menos inteligente. Mas os alertas começam a aparecer. Por exemplo, um estudo com 319 trabalhadores do conhecimento, eles encontraram assim uma associação. Quanto maior era a confiança na inteligência artificial, menos era o pensamento crítico relatado durante as tarefas. Se usar demais, vai perder o senso crítico, mas isso não é uma sentença definitiva. Mas já são o suficiente o bastante para você fazer uma pergunta para si mesmo. Você está usando a inteligência artificial para ampliar o seu pensamento ou para evitar o esforço de pensar? Porque o perigo não é a máquina ficar humana, é o ser humano começar a tratar o próprio discernimento como algo descartável, volátil. Isso não pode acontecer. Gostou desse vídeo? Pois é, aproveite e me siga aqui no canal, porque eu tenho muitas novidades para você.